69 anos da Assembleia de Deus da Buraca, já entendi que como igreja é um pouco mais atrás. Eu não tive a oportunidade de conhecer os Dr. Bauker, não tive essa oportunidade para pena minha, mas tenho a oportunidade de conhecer muitas das suas pisadas e pegadas, vidas que foram tocadas por uma mulher apaixonada por novas gerações, por um homem apaixonado pelos carenciados e pelos que sofrem. E graças a Deus, então, é uma alegria quando nós vimos aqui, vemos estas imagens. E o Senhor que esteve ontem connosco é o Senhor que está hoje e o Senhor que estará amanhã. Eu trazia outra palavra, mas mesmo antes de chegar, Deus mudou, acontece. E nós vamos ao Salmo 126. Salmo 126. Nós chegamos então mais um aniversário, olhamos para trás, vimos quão bom Deus tem sido para connosco. Vimos que tivemos momentos de maior pastos mais verdejantes, às vezes os pastos estão um pouco mais secos, já bebemos águas tranquilas, mas às vezes parece que essas águas se tornam um pouco agitadas. Como agora estava a falar e a ministrar, às vezes passamos por esses vales de sombra e morte e nos sentimos com falta de ar, mas a verdade é que a palavra do Senhor é uma palavra que nos traz confiança, esperança, e esta palavra nos anima. E os irmãos sabem que nos tempos bíblicos eram anos lunares, agora são anos solares. Mas a verdade é que os anos passam, mas a palavra do Senhor permanece. E o Salmo 126 fala sobre 3 olhares que nós temos que dar para o passado, para o presente e para o futuro. E nós olhamos para o passado com gratidão, olhamos para o presente com clamor e olhamos para o futuro com esperança. E estes serão então os 3 pontos desta mensagem, baseado no Salmo 126, um canto de peregrinação. E diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Eu gosto tanto deste salmo. Quantos gostam deste salmo? Quantos é que conhecem mesmo este salmo? Vá lá. Quem é que conhece este salmo? Aquele salmo... Alguns não conhecem assim tão bem, não é? São tantos, são 150, e às vezes passam-se alguns pelo meio. Não sabem? Há salmos que nos falam profundamente. Quando nós perguntamos qual é o salmo mais conhecido, todos dizem o 23, não é? Toda a gente conhece o Salmo 23, acabei de citá-lo precisamente. E também os diversos estágios que existem no Salmo 23. Olhamos para o passado com gratidão. O Senhor, Ele é o nosso pastor, não nos deixa nada faltar. Ele prepara... para nós pastos verdejantes, águas tranquilas. Ele trouxe refrigério e traz refrigério à nossa alma. Ele guia-nos pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Passado com gratidão. Presente, talvez alguns estão, quando ando no vale de sombra e morte. Alguns talvez sentem-se nesse vale no presente. Mas há uma promessa, há uma certeza. Eu não temerei mal algum porque o Senhor está comigo, mesmo quando passo pelo vale. E depois, futuro, esperança. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E eu tenho a certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. É interessante como nós vamos ver no Salmo sempre estas três fases: passado, presente, futuro. Independentemente de onde nós estamos no presente, nós nunca podemos esquecer do passado. Eu não sei se está entre nós alguém que ainda não teve esta experiência de fazer do Senhor o seu pastor. Ainda não teve a experiência de comer e de beber nas águas tranquilas e comer dos pastos verdejantes. Ainda não teve a presença de sentir a sua alma refrigerada, um refrigério, uma presença, um gozo maravilhoso. Talvez ainda não teve essa experiência. Talvez entrou aqui e sente-se apenas como o versículo 4 do Salmo 23. Mas neste Salmo 126, a pregação não é do 23, mas do 126, o salmista também olha para o passado. E olha para o passado com muita gratidão pelo livramento. Eu estava a olhar aqui para estas imagens e estão aqui alguns irmãos que são segunda geração.
outros vieram até nós, outros vieram de outras regiões do país, outros vieram de outros países para estar a congregar aqui. Mas nós temos que ser muito gratos ao Senhor. Amém? Não se preocupem, isto é dia de festa, até um balão arrebenta. Mas esses não fazem mal, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Olhamos para trás com muita gratidão. Irmãos, eu não vou aqui contar-vos a história da redenção da minha família, mas se eu vos contasse, cada vez que eu começo a tomar consciência do que é que Deus preparou para salvar a minha família, eu começo a ver um Deus que faz como que um projeto de uma construção, e às vezes começa com um rascunho, mas Deus não faz rascunho, Ele faz obras-primas. Mas como Ele começou lá com a minha tia-avó, que estava aqui no hospital em Lisboa e foi visitada pelos irmãos de Lisboa, e foi curada da sua enfermidade e se converteu a Jesus. E a minha avó vem a Jesus por causa do seu testemunho. E depois a minha mãe vem a Jesus por causa do testemunho. Ao mesmo tempo, Deus estava a trabalhar com os meus avós lá na Ilha da Colatra. E eles, pescadores, estavam a ouvir acerca de um Deus que liberta dos espíritos malignos, da opressão de Satanás, que o meu pai sofria. E como eles experimentaram esse livramento, e como Deus teceu todas as coisas, e o meu pai vem para Lisboa, para a Marinha, para a base, e ali conhece a mensagem pentecostal, e num culto de oração ele é batizado no Espírito Santo, não tendo esse conhecimento, e decide cantar este coro, que na altura não era ainda composto: é por ti que eu dou a vida, não tenho mais prazer do que fazer a sua vontade. Quando eu olho para trás, eu vejo como Deus tem sido tão bom, e nós temos que olhar para trás com gratidão. Irmão, o grande problema é que o inimigo tenta arrancar a gratidão do nosso coração por aquilo que Deus fez. Às vezes nós só conseguimos ver aquilo que o inimigo coloca diante dos nossos olhos, que é as dificuldades, o sofrimento, a dor, a opressão, a ansiedade que estamos a sentir no hoje. Mas nós temos que nos lembrar que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E aquele Deus que operou um grande livramento é o mesmo Deus. Nós é que mudamos, mas Deus não muda. Ele permanece o mesmo, Ele é imutável, Ele é o Deus de milagres e maravilhas. Então olhamos para o passado com muita gratidão. Olhamos para o passado com muita gratidão. Mas o Salmo 126 é também um diagnóstico que nós temos que fazer da nossa vida. O irmão precisa de fazer um diagnóstico da sua vida. O irmão precisa de olhar para o passado e ver o que é que Deus fez. A Bíblia nos exorta a contar as bênçãos, a ver e contar as bênçãos, porque é na base da nossa contagem de bênçãos do passado que nós encontramos fé para o presente e para o futuro. É quando nós olhamos para o passado e vemos como Deus foi presente, nunca nos abandonou, mesmo quando nós não o sentimos. Ele está lá. Há muita gente que vive de sentimentos, mas mesmo quando nós não sentimos, Deus está lá. Eu lembro-me de um quadro que estava no meu quarto e que quando vi aquele quadro, penso que foi na casa publicadora, comprei. Eu era um adolescente das pegadas na areia e todos conhecem o poema das pegadas, o livro das pegadas. E há um momento em que aquela mulher que escreveu o poema olha para trás e diz que nos momentos mais difíceis da vida, o conjunto de duas pegadas tinha sido reduzido apenas a um conjunto de uma pegada, ou melhor, de duas pegadas. Então aquela mulher olha e diz: mas Deus, como é que é possível no momento mais difícil da minha vida, no momento em que eu precisei mais de ti, tu me abandonaste, eu estava sozinha, olha só vês aqui umas pegadas na areia. E Deus responde-lhe e diz: oh, amada, é nesse momento que eu te peguei ao colo quando tu não tinhas mais forças para continuar. E eu quero-vos dizer, irmãos, que apesar das vezes as nossas forças estarem a escassear, o nosso Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Este Deus que restaura a sorte, não é? Eu gosto muito desta expressão. Nós não temos esta expressão na nossa Almeida, mas noutra tradução diz: quando o Senhor restaurou a sorte a Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. Então as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Na verdade, grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso nós estamos alegres. O contexto que nós sabemos deste salmo é que, na verdade, irmãos e irmãs, é que Jerusalém tinha sido saqueada por diversos impérios, mas um dos últimos, os caldeus, entraram e realmente eles tinham invadido, tinham levado muita coisa. Homens e mulheres tinham sido feridos à espada. Muitos morreram de fome. Muitos experimentaram a crueldade babilónica. O povo hebreu tinha sido arrastado como um bando de animais são arrastados
para a terra da Babilônia, a terra de idolatria, a terra de feitiçaria. E eles estiveram lá durante 70 anos, um pouco mais do que o aniversário da igreja. 70 anos passaram e Deus abre a porta da prisão, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã. O sofrimento não dura para sempre, irmão. Agarra esta esperança. A dor não dura para sempre. Há um tempo determinado para todas as coisas e Deus é o Senhor de todo o tempo e de todas as circunstâncias. Então passam-se aqueles 70 anos e Deus abre-lhes a porta da prisão. Deus quebra-lhes os grilhões de ferro e eles voltam para a sua terra. Eles reconstroem o templo da adoração. Eles resgatam os seus sonhos. Eles continuam a servir o Deus vivo. Se lá nos rios, nas árvores da Babilônia, eles penduraram suas harpas e as suas liras para não tocarem e cantarem mais. E quando eles diziam, cantem-nos uma canção daquelas alegres, e eles diziam, como nós podemos cantar quando estamos na prisão? Mas a verdade é que agora eles tinham a sua boca cheia de riso e de cânticos, porque o Senhor tinha trazido um grande livramento. Este livramento veio, uma intervenção poderosa de Deus, que ultrapassou todas as expectativas do povo. Eles experimentaram aquele grande livramento e havia um testemunho público das nações. As nações diziam, espera aí, grandes coisas Deus fez por estes. Grandes coisas Deus fez por estes. Então havia uma grande alegria. E eles chegavam à conclusão e diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Irmão, lembra do que é que o Senhor fez a ti. A história da tua família. Lembra do que é que o Senhor fez por ti. E se ainda não tivesse esta experiência nesta manhã, tu podes ter esta experiência. Confia no Senhor. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como diz Colossenses 1,13. Ele quebrou os grilhões do pecado que nos mantinham cativos, tal como os babilónicos mantiveram cativos o povo de Israel. Também Deus fez o mesmo. Deus que quebrou os nossos grilhões, louvado seja o Senhor. Ele decretou a nossa alforria. Pelo sangue de Jesus Cristo fomos libertos de toda a maldição. Pelo sangue de Jesus Cristo fomos libertos de todo o pecado. Pelo sangue de Jesus Cristo fomos libertos da morte eterna. Pelo sangue de Jesus Cristo nós temos vitória. Então temos que olhar e dizer, Ele decretou a nossa liberdade. Nós somos livres, ainda vivemos aqui numa tenda que está a envelhecer. Como a nossa irmã dizia, hoje não faço nada. E nós estávamos a comentar, porque a minha sogra dizia o mesmo, a chorar connosco, hoje eu não consigo fazer nada. A idade vem, o peso vem, as forças diminuem, mas a nossa alma está pronta para servir o Senhor, mesmo quando os braços já não se conseguem levantar, ou os joelhos não se conseguem dobrar, o nosso coração, a nossa alma se dobra diante do Senhor, que decretou a liberdade da nossa vida e que nos deu uma tão gloriosa e majestosa salvação. Aleluia! Temos que ser gratos por aquilo que Ele fez, igreja. Gratos. E nós somos livres para servir. Iremos servi-lo eternamente. Então, como igreja, a Assembleia de Deus aqui em Águas Livres, nesta freguesia, nós temos que olhar para o passado e ver como Deus usou, como Deus trouxe até de um país estranho, alguém com um coração apaixonado para semear aqui esperança e semear a palavra de Jesus. Como Deus continua a manter a sua igreja nestes bairros, nesta freguesia, para ser os portadores da esperança para esta gente que vive na miséria e no sofrimento. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Mas a verdade é que nós temos que olhar para o presente com clamor. E no verso 4, é interessante que o 23 também é o verso 4, e o 126 também é o verso 4, não sei se o 4 tem sempre a ver com clamor, com vale, com nós clamarmos do coração. E há um clamor aqui no verso 4, 126, diz assim, faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Senhor, como as correntes do Negueb, como as correntes do sul, faz-me regressar outra vez. Então, apesar do salmista celebrar o passado e ele se alegrar pelo Deus do passado que o libertou, e o salmista celebra o passado, mas ele roga para o presente intervenção divina. E como igreja nós precisamos, nestes dias difíceis que estamos a viver, rogar uma intervenção divina, irmãos. Nós estamos a viver dias muito complicados. Dias onde, se nós não mantivermos firmes na nossa fé, é muito fácil escorregar, porque o terreno que andamos é demasiadamente escorregadio.
É muito fácil nós nos tribarmos, usando a expressão bíblica, no nosso entendimento, nós nos barrarmos no nosso entendimento, nós escorregarmos naquilo que é a palavra de Deus. Então precisamos de estar com um clamor, dizer: Senhor, faz-me regressar outra vez, faz-me regressar ao primeiro amor, faz-me regressar ao teu rio, Senhor, faz-me regressar, Senhor. A vida do povo estava árida, tal qual o deserto do Negueb, aqueles desertos do sul. A sequidão tinha tomado conta de todo o vale. E o povo olhava para o passado e sabia que tinha sido tempos bons no passado e celebrava o passado. Mas no presente havia sequidão. Havia muita coisa que tinha que ser transformada. Mas assim como as primeiras chuvas que começavam a cair lá nos montes de Hermon, como as primeiras chuvas que caíam no topo do monte e se ajuntavam e depois tornavam-se em rios repentinos que no meio da sequidão. Nós temos vários vídeos na internet que mostram isso mesmo. Aquelas águas começavam a chover nos montes e de repente a água se juntava e começava a encher os vales de água. Antigamente a terra estava seca, era só pó de um barro seco, mas agora a água que vinha do topo do monte trazia vida ao vale. E é isso que o Espírito quer fazer com a igreja no presente. Nós precisamos de subir ao monte em oração, precisamos de trazer clamor, precisamos de buscar a chuva serôdia nos dias em que estamos a viver e dizer: Senhor, faz-nos regressar. Esses tempos em que a nossa maior alegria era estar na Tua presença, onde o tempo passava e nós não dávamos conta, não havia talvez telemóveis, não havia relógios na Tua presença, nós nos esquecíamos de tudo e todos para nos satisfazermos em Ti. Restaura, Senhor, esta sorte outra vez, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Hoje Deus quer fazer o deserto da Tua vida florescer. Hoje Deus quer fazer esta igreja florescer mais e mais. A Assembleia de Deus de Lisboa, a Assembleia de Deus é Águas Livres. Nós precisamos do mesmo Deus de ontem, irmãos. O Deus que levou homens e mulheres para os cantos, 4 cantos do planeta Terra, para abrirem igrejas, para levarem a mensagem do Evangelho. Uma igreja que foi a mãe de tantas igrejas, uma igreja que foi um movimento do mesmo Espírito, o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que está connosco hoje. E Deus quer fazer reviver, frutificar para a glória de Deus. Eu creio que Deus quer derramar um avivamento sobre a terra, irmãos. Senão não estava aqui. Não é fácil os dias em que estamos a viver. São dias de muito clamor. São dias de muito clamor. São dias de noite em que não conseguimos dormir. São dias de sono que desaparece. São dias de perda, são dias difíceis. São dias de tomadas de decisões que temos de tomar muito difíceis. Eu estava a preparar e a olhar para este texto esta madrugada. E quando estava a pensar neste texto, eu estava a dizer: Senhor, eu preciso disto para a minha vida. Eu, como pastor, preciso disto para a minha vida. Mas a igreja precisa disto para a nossa vida, como igreja, como uma só família. Um avivamento glorioso pode visitar novamente a nossa alma. Nós só temos é que voltar ao caminho, subir o monte e dizer: Senhor, derrama chuva para que a água venha sobre o vale e possa haver flores. E as árvores que estão plantadas sobre rios de vida possam dar fruto, e esse fruto possa saciar as nações, e aqueles que estão à nossa volta possam ver que há um rio de vida que flui, e Deus quer fazer fluir esse rio. Mas é dia de clamor no presente. Olhamos para o presente com clamor e lembramos a palavra de Jeremias 33:3, o telefone do céu, que diz: clama a mim, diz o Senhor, clama a mim, e eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama, 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 clama. E em Crônicas 7:14, segundo livro, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se o meu povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, diz o Senhor, promessa viva, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, aqui nesta casa de oração. Nós oramos ao Senhor e o Deus da resposta está aqui para responder no nome de Jesus.
Olhamos para o presente com clamor. Clamor, clamor, clamor. Clamamos ao Senhor, mas olhamos para o futuro com esperança. Porque nós sabemos que o futuro é um futuro de esperança, igreja. É um futuro de esperança. Eu já contei em todas as congregações esta história. Não sei se já contei aqui, mas eu vou só fazer uma versão resumida. Há uns meses atrás eu estava com um dos líderes da igreja perseguida no nosso escritório da missão. Ele tinha estado preso vários anos num país do norte de África, porque ele foi considerado espião. Ele tinha ido lá para fazer uma reportagem sobre a igreja que sofre perseguição por causa da sua fé. Finalmente, depois das Nações Unidas, da União Europeia, ele era, penso que holandês, não tenho a certeza, conseguiram a sua libertação. E ele foi fazer a entrevista a uma mulher de Deus. Penso que passámos aqui, não, esse vídeo não, talvez não. Uma mulher de Deus que não tinha cordas vocais, tinha um buraco para respirar aqui, porque ela tinha uma cicatriz enorme no seu pescoço, de um lado ao outro, de uma katana que tinha sido jogada ao seu pescoço. A história reduzida, resumida é, quando eles vinham de um culto alegres e felizes com Jesus, ela e o seu marido foram mandados parar por um grupo do Boko Haram do Estado Islâmico ali na zona do norte de África, que lhes disseram que eles tinham que negar a Cristo, negar a sua fé. E prontamente o marido disse, não, Jesus é o meu Senhor. E eles cortaram-lhe a cabeça diante dos olhos da sua esposa. E depois disseram àquela mulher, olha, o teu marido está aí caído, agora é a tua vez. Renega agora a Jesus, declara aquilo que nós queremos que tu declares. Renega agora a Jesus. E ela disse, não. E eles jogaram a katana, mas de alguma forma ela cortou-lhe o pescoço. Ela caiu para o lado sem sentidos. Eles pensavam que ela tinha morrido também. A polícia veio recolher os corpos passado um tempo. E quando estavam a pegar no corpo dela sem vida para jogar para cima do caminhão, ela deu um gemido. Apesar de muito sangue que tinha perdido, ela estava viva. Ela foi levada para o hospital. Conseguiram que ela, com muitas transfusões, com um trabalho de medicina, conseguiram que ela não perdesse a sua vida. Ela não tinha as cordas vocais. E quando estava a ser entrevistada por aquele irmão, ela respira fundo e tapa aquele buraco para fazer um som. E o irmão pergunta-lhe e diz, porquê, minha querida? Porquê que você não negou Jesus? Porquê que você ao ver o seu marido morrer? E ela tapa aquele buraco e diz assim, os meus olhos estavam na eternidade. Os meus olhos estavam na eternidade. Irmão, às vezes passamos pelo vale de dor, de perda, de luto. Mas se nós esperamos do Senhor apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas quando nós esperamos o Senhor na eternidade e sabemos que há um cálice cheio de alegria à nossa espera, há uma mesa farta, então nós servimos o Senhor mesmo quando não temos já força para servir. Nós continuamos a orar mesmo quando os nossos braços estão cansados. Nós continuamos a acreditar e a fazer aquilo que o Senhor nos dá a oportunidade para fazer enquanto estamos aqui, porque um dia destes Jesus vai estar à porta à nossa espera e vai dizer, bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, mas sobre muito eu te vou colocar. Então temos de olhar para o futuro com esperança, não podemos desistir de acreditar que este Deus que tem algo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, algo que não desceu ao nosso coração, melhor de qualquer sentimento, nós possamos ter experimentado de paixão, de alegria, de felicidade, maior do que um sentimento de vermos um filho nascer e colocá-lo nos nossos braços, maior do que qualquer alegria que nós já experimentamos. Há uma alegria preparada para ti na casa do Pai. Olha para o futuro com esperança, não desistas, continua a carreira, continua a acreditar, a servir e dar o teu melhor ao Senhor, porque o Senhor vai te receber um dia destes e tu vais entrar na sua presença e as lágrimas dos teus olhos serão limpas, para não haver mais lágrima, mais dor, mais sofrimento. É por isso que a igreja continua de pé, irmãos, porque o sangue dos mártires foram semente para a igreja continuar viva.
Eu não sei quanto tempo nós vamos continuar a ter liberdade na Europa para pregar o Evangelho. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter liberdade para andar nas ruas a distribuir literatura. Na França já não é possível. Eu estava a falar agora com o líder do ministério que veio de França nos Jogos Olímpicos. E eles estavam a distribuir literatura e foram a polícia, veio logo ter com eles. E o que é que vocês estão a fazer? Eu disse, estamos só a conversar com as pessoas. A polícia pega no folheto e olha para o folheto. Vocês estão proibidos. A nossa legislação não permite que vocês falem de Cristo nem de Deus. E é assim que está a nossa Europa. Mas depois o polícia disse assim, e aqueles povos, esses povos aqui que estão a fazer confusão, como é que eles reagem? E Deus deu uma sabedoria e diz assim, sabem, esse povo dessa religião ficam muito contentes por ouvir falar acerca do Messias Jesus. Alguns deles já até aceitaram Jesus aqui na rua. E a polícia disse, olha, continuem. Nós precisamos que Deus faça alguma coisa aqui na nossa sociedade, porque nós estamos a caminhar para a violência e nós precisamos de Deus de volta nesta nação. Irmão, eu não sei quanto tempo de liberdade nós ainda temos, mas enquanto é dia vamos fazer a obra. Então temos que olhar para o futuro com esperança. Um dos sermões de Charles Spurgeon é chamada oração líquida. E esta oração líquida tinha alguns pontos. Primeiro, há lágrimas de tristeza ou sofrimento quando olhamos para a nossa vida de pecado e percebemos que estávamos longe de Deus. Depois há lágrimas de alegria, nós percebemos que fomos amados por Deus de tal forma. Depois nós somos transformados e a alegria do Senhor é a nossa força. Depois há lágrimas de compaixão que Deus quer dar à igreja para levantar os olhos e ver o campo que está branco para a ceifa. Depois há lágrimas de desespero, muitas vezes, onde nós vemos que a nossa vida é tão curta, é tão pouco tempo que nós temos para fazer a obra. Depois há lágrimas de esforço, de dar à luz. Há lágrimas de arrependimento que geramos daqueles que ouvem a palavra. Mas há lágrimas de alegria. E o Salmo 126 termina com as lágrimas de alegria. Ele diz, os que semeiam em lágrimas chegarão com alegria. Então o salmista não pensa numa vida abundante apenas para si. O salmista sabe que ele tem que semear à sua volta esta alegria. O salmista olha para o Salmo e diz, os que semeiam em lágrimas, eles chegarão com alegria. Irmão, semeia. Continua a semear. Não deixe de semear. Não deixe de lançar a semente a tempo e fora de tempo. Eu sei que uma cai no caminho e o terreno não está pronto e vê o diabo e rouba a semente. Eu sei que outra cai no meio de pedregais e as pessoas até aceitam, mas não querem compromisso. Eu sei que outros até caem em boa terra e começam a germinar, mas os espinhos da vida, as preocupações, as riquezas, a carreira, os negócios, seca aquela semente para não ser produtiva. Há semente, mas não é produtiva. Mas há um quarto terreno, um terreno bom, e Deus está à procura desse terreno e nós temos que continuar a semear. E essa semente cai e gera multiplicação. O salmista não pensa apenas si. É verdade que no presente ele diz, faz-nos regressar, ele clama. Mas depois ele olha para a frente e diz, eu vou semear, mesmo com lágrimas, eu vou semear. Porque eu sei que semear com lágrimas, eu vou colher com alegria. Porque aquele que leva a preciosa semente promessa viva para o futuro, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então o semeador precisa de sair e semear. Irmão, saia a semear. Igreja, Assembleia de Deus, Águas Livres, Buraca, sai a semear. Sai a semear. Porque o Senhor da Seara está à procura de ceifeiros que se levantem na última hora para semear. Onde não há sementeira, não há colheita. Mas não há colheita sem lágrimas. Lágrimas, quando nós oramos, Senhor, esta vida, aquela vida, e nós clamamos ao Senhor. Mas a sementeira é com lágrimas, mas a colheita é certa, com júbilo e com alegria. Há futuro para a Igreja de Jesus Cristo. Ele prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O nosso Deus é fiel. Ele ganhou para nós a vitória através da morte do seu Filho e da sua ressurreição. A maior de todas as vitórias que nos leva para além do simples otimismo. Nós temos a certeza de forte esperança, vigorosa esperança todos os dias, que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E ainda hoje é tempo de semear. Nós temos a boa semente. O campo está preparado. Você é um semeador, irmão e irmã. Tu és um semeador, eu sou um semeador. Lança a semente. Não fiques a olhar para o ar, como diz lá
o sábio Salomão, porque olha para as nuvens, quem fica à espera da chuva ou do sol, dos ventos, semeia. Semeia a tempo e a fora de tempo, como apareceu aquela visão a Paulo e diz, a tempo e a fora de tempo fala, insta, corrige, continua, não desmoreças, lança esta semente, prepara-te para uma colheita abundante. O Senhor quer dar esta colheita aqui na igreja de Jesus Cristo, porque a igreja é de Jesus Cristo, a igreja não é do pastor Samuel, a igreja não é da Assembleia de Lisboa, a igreja é de Jesus Cristo e o Senhor da igreja vela para a sua igreja, mantém a sua igreja viva para caminharmos para o futuro com esperança, igreja. Esperança, dias melhores virão. É verdade, podemos nos sentir num deserto, mas nós estamos a clamar. Eu gostei tanto de ver no programa ali, a vigília, a oração. Quando nós oramos, quando nós levantamos os braços, o Senhor começa a remover as pedras. E há pedras no nosso meio, há pedras na seara que têm que ser removidas. E o Senhor vai limpar o terreno e nós vamos fazer a obra do Senhor. O Senhor nos chama a ser participantes desta obra. A terminar, eu gostaria de perguntar, eu não sei em que estágio é que tu estás. Não sei se continuas lá à espera dessa corrente. Então clama ao Senhor por essa corrente. Clama ao Senhor por esse renovo. E diz, Senhor, faz-nos regressar como essas correntes do Negueb. Faz-nos regressar, Senhor. Faz chover, Senhor. Que a tua água corra suavemente. Quando aqueles que não podem, se calhar, estar no vale a plantar, mas podem estar no monte a orar. E uns oram e outros plantam. E Deus dá o crescimento. E Deus vai dar o crescimento. Porque as portas do inferno não prevalecem. Porque o Senhor nos dá uma bem-aventurada esperança. Sai a semear. Olhamos para o passado com gratidão. Olhamos para as fotografias com gratidão. Evangelismo, musicais, louvado seja o Senhor. Olhamos para o presente com clamor, dizer, Senhor, levanta uma nova geração. Quando olhamos para estes irmãos e percebemos que o seu tempo está a ser próximo, o tempo para poderem estar no novo estágio. Mas quando nós olhamos para nós e dizemos, Senhor, eu preciso de estar pronto para tomar o lugar. Eu nunca tive tantos funerais como agora aqui na Assembleia de Deus de Lisboa nos últimos tempos. E quando olhamos e vamos a esses cultos, quando celebramos a vida, vamos celebrar o próximo domingo à tarde, um culto em memória do nosso irmão António Santos. Um homem que Deus operou um grande milagre na sua vida. Ele foi salvo por o testemunho da sua amiga na altura, mais tarde namorada e depois mais tarde mulher. E ele foi salvo para boas obras, para fazer um trabalho social, um trabalho que ele tinha na ação social com uma grande paixão. Deus dá dons diferentes. E nós celebramos a vida destes heróis que Deus está a chamar para a sua glória. Mas olhamos para o presente e dizemos, será que ainda há ceifeiros? Será que ainda há gente que diz, Senhor, eu preciso de fazer a obra hoje, dá-me da tua graça, do teu poder. Senhor, ó Pai, que todas as razões humanas que eu utilizo para justificar o porquê que eu não faço, possam cair diante do teu chamado, diante do teu chamar, a dizer, lança a semente, porque os que lançarem a semente, podem lançar com lágrimas, podem lançar a semente com lágrimas, mas a Bíblia diz que vão colher com alegria. Eles iam a chorar quando lançaram a semente, mas eles regressaram cantando de alegria, transportando os feixos de espigas. Eu vou ler a versão da Bíblia para todos que diz assim, quando o Senhor mudou a sorte de Sião, até nos parecia um sonho. Como nós rimos e cantamos de alegria. Até as outras nações diziam acerca de nós, grandes coisas o Senhor fez por eles. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. É por isso que estávamos contentes. Senhor, faz-nos voltar à prosperidade. Faz-nos voltar à prosperidade como as chuvas transformam o deserto do Negueb. Os que semeiam em lágrimas, hão de colher com alegria. Iam a chorar quando lançaram a semente, mas regressaram cantando de alegria, transportando os feixes de espiga. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Deus quer trazer alegria.
Mas para isso nós temos que ser encontrados a trabalhar. O meu avô nasceu no Algarve, no interior do Algarve, na zona do campo, não é? Do Algarve, ainda que depois desenvolveu a sua atividade no mar como marítimo. Mas ele contava que, mesmo quando perdeu a sua avó, aos 4 anos de idade, para aquela peste que levou uma grande parte da população portuguesa, ele lembrava-se daquela alegria que havia nas noites de colheita, nas noites de ceifa. Depois de um dia trabalharem de sol a sol, com o calor do sol, ali na colheita, na ceifa, havia ainda energia à noite para alguém pegar numa concertina e dançarem e celebrarem, porque era tempo de alegria, era tempo de colheita. Irmão, nós podemos clamar hoje, mas o tempo da colheita está a chegar. E a igreja de Jesus Cristo não pode ficar impávida e serena. Não pode dizer o Senhor que faça com as outras igrejas que vieram do Brasil. O Senhor que faça com as igrejas que vieram de Angola ou de África. O Senhor que faça com os outros movimentos. Não! Nós somos o movimento do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava sobre os Dr. Bauker, o mesmo Espírito que estava sobre os plantadores que plantaram esta igreja, está sobre nós, ceifeiros da última hora. Por isso, no nome de Jesus, levanta as tuas mãos cansadas. Continua a acreditar que mesmo com os joelhos desconjuntados, Deus quer usar a sua igreja para fazer o impacto nesta região, nestes bairros, nesta freguesia. Há tempo ainda, enquanto a trombeta não soa. Há tempo ainda, enquanto a voz do arcanjo não chama. Há tempo ainda, quando Jesus se está a levantar do trono para vir buscar a igreja e está à procura de homens e mulheres que são encontrados a servir. Homens e mulheres que não deixaram de acreditar que este é o tempo de continuar a acreditar, de continuar a semear, a continuar a fazer a obra e dar o nosso melhor para Ele. Porque Ele deu o melhor para nós quando na cruz do Calvário a sua carne foi rasgada por mim. Ele deu o melhor por nós quando o seu Filho verteu a sua última gota de sangue por mim. E ali ao seu pé daquela cruz devia estar eu a olhar para aquela obra e a agradecer aquilo que Ele fez. Oh, esta gratidão devia-me obrigar, devia-me encorajar a fazer a obra nestes dias difíceis em que estamos a viver. É dizer, Senhor, volta. Senhor, faz-me voltar ao primeiro amor. Faz-me regressar, Senhor, a este tempo de chamada, a estes dias em que Tu me chamaste. O inimigo tem procurado roubar a tua alegria. O inimigo tem procurado roubar a tua energia. O inimigo tem procurado roubar a tua razão de estar e de ser. Mas o Senhor te diz, olha para mim com esperança. Eu sou o Deus que pode todas as coisas. Eu sou o Deus que traz de volta aquilo que o diabo leva. E assim como Jó perdeu toda a sua família e todos os seus bens, ele recebeu em duplicado porque não blasfemou, porque continuou a acreditar mesmo quando o seu corpo estava cheio de chagas e de dor. Continua a acreditar que o seu Redentor vive. Assim a igreja precisa de acreditar que Jesus está vivo e que Ele não está com o seu ouvido agravado, Ele não está com os seus olhos tapados, Ele vê o teu coração. E nesta manhã te diz, eu quero segurar a tua mão. Tu não vais ficar pelo caminho. Tu não vais ficar pelo caminho. Porque os dons que o Senhor te deu são para ser colocados ao serviço do Senhor da ceifa. Dá e ser-vos-á dado. Dá e ser-vos-á dado. Dá e ser-vos-á dado. Nesta manhã eu oro no nome de Jesus, que na medida que nós continuamos a semear, e às vezes até parece que queremos puxar aquele raminho, começa a germinar, para ver se sai. Mas para qualquer planta germinar e se tornar robusta, há um tempo de silêncio, há um tempo do invisível, há o tempo das raízes. E assim diz o Senhor, deixa que eu trate das raízes. Procura te arraigar na minha palavra. Procura e fica arraigado na minha palavra.
e deixa que eu sou o Senhor que dou o crescimento. Faz a tua parte, que eu farei a minha, diz o Senhor. É no nome de Jesus que nós entregamos e consagramos, Senhor, o resultado desta palavra, Senhor, a Ti. Obrigado, Senhor, porque já falaste ao meu coração nesta manhã e eu precisava de ouvir. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui nesta manhã, Senhor. Eu oro no nome de Jesus que possa ser encontrada esperança. Esperança, Senhor, em contrário desses desabafos. Não te preocupes. Deus não encarou como pecado o teu desabafo. Escuta, assim diz o Senhor. Eu não encarei como pecado o teu desabafo. Porque até o meu filho Jesus Cristo, no Getsemane, desabafou. E disse, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Eu não encarei como pecado o teu desabafo. Desabafa. Mas crê. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Dá e ser-vos-á dado. No nome de Jesus faz assim, Senhor. Para a Tua glória, honra e louvor. Consagramos estes novos tempos da Tua igreja. Que levantes uma nova geração de gente que, apesar de ter idades diferentes, culturas diferentes, consegue trabalhar junto em prol da Tua obra. E, Senhor, que os dias de ontem, que a glória, Senhor, deste templo que Tu estás a reedificar, ó Pai, que às vezes parece ser diferente da primeira, a glória é a mesma, porque Tu és o mesmo. E Tu és um Deus de hoje. És o Deus de ontem, mas és o Deus de hoje. E serás o Deus da amanhã. Então, irmão, guarda esta palavra de esperança. Guarda a palavra de esperança. A restituição está a vir. Não desanimes. Não vaciles. Segura o cajado. A restituição está a vir. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um. E a sua presença e a sua glória se manifeste na vida de cada um. No nome de Jesus Cristo. Amém.